Fala galera! Aqui quem está falando é o professor Felipe Nascimento e a aula de hoje é sobre o período regencial. Período esse que vai de 1831 até 1840. Período regencial, ele está ali no período imperial. Na nossa aula anterior, nós falamos sobre o primeiro reinado, chegamos até a abdicação de D. Pedro I e agora estaremos dando sequência na história e pós-período regencial. Gravarei uma outra aula sobre as revoltas regenciais e depois daremos entrada no segundo reinado. Bem, antes de começar, clica aqui no inscreva-se, né? Dá um like, compartilha, faz o que você quiser, mas vamos lá. Bem, o período regencial, ele foi um período caracterizado por desordem, ou seja, tiveram várias revoltas, que são chamadas de revoltas regenciais. Revoltas essas causadas pela miséria e o descaso para com a população, também resultado da classe média e das elites que queriam uma maior autonomia. Também essa desordem ela foi resultado da ingerência dos regentes. Por quê? Porque foi um período marcado por disputas entre liberais e conservadores. E o governo, o poder moderador ele foi anulado durante o período regencial. Nós podemos até chutar aqui a dizer que foi uma breve experiência republicana. E esse período de desordem, ingerência, e marcado por disputas entre liberais e conservadores, a gente pode ver que foi devido à falta de um líder, né? Ficou à solta, todo mundo queria mandar. E devido à falta de um líder, o Brasil passou por toda essa situação. Bem, antes de começarmos, né, a falar do que aconteceu em si na regência, o Enem ele não vai querer saber o nome do regente e tal, o Enem ele quer saber essas características gerais. Vamos falar sobre a reestruturação partidária. Na verdade, não eram partidos, eram grupos políticos, pessoas que compartilhavam a mesma ideia, elas vão se reunir para debater esses assuntos. Lá no primeiro reinado, nós vamos ter os liberais, nós teremos os brasileiros, o Partido dos Brasileiros e o Partido dos Portugueses. Dentro do Partido dos Brasileiros, nós vamos ter os liberais moderados, também apelidados de chimangos. Os liberais moderados, eles queriam somente uma maior autonomia para as províncias. As províncias, elas eram os estados. E eles não queriam, os liberais moderados, eles não queriam que D. Pedro, eles queriam que continuasse com o imperador, porém só queriam ter uma maior autonomia. Também nós vamos ter dentro dos brasileiros os liberais exaltados, o nome já está falando, né? Também apelidados de farroupilhas. Os liberais exaltados, ele é composto pela classe média, a classe média aí que está querendo aparecer, né, e não tem espaço para ela. Esse povo aí, eles já estão pensando na república, só que falar em república aí o negócio não tinha espaço, né, porque a elite brasileira, eles fazem parte dos liberais moderados. Eles querem somente uma maior autonomia, não querem quebra-quebra, eles não querem os seus privilégios sendo afetados. E nós vamos ter o Partido Português, que vai apoiar D. Pedro. Quando D. Pedro I retornar para Portugal,
Eles serão chamados de restauradores ou caramurus, porque eles querem restaurar o reinado de Dom Pedro I, e em meados de 1830, Dom Pedro I vai morrer e não terá mais nada para restaurar. Então, o Grupo dos Restauradores, Caramurus, vai deixar de existir e eles vão, na verdade, se transformar nos conservadores. Por quê? Porque Dom Pedro I foi embora e deixou seu filho, Pedro de Alcântara, somente com 5 anos. E os portugueses vão apoiar um governo centralizado lá no Rio de Janeiro, lá no Imperador, futuramente. E os brasileiros, os liberais exaltados, queriam república. Deixa a república de lado. Os liberais moderados, eles vão se tornar nos liberais ou progressistas. Então, o que eu quero que você entenda que vai prevalecer daqui em diante, quando nós falarmos em facções políticas, grupos políticos ou partidos políticos, nós vamos estar falando sobre liberais progressistas e partido conservador regressista. Entenda que os liberais progressistas, eles querem o quê? Uma maior autonomia para as províncias. Um exemplo, aqui no Pará, antiga província do Grão-Pará, estamos precisando de um governador, digamos que na época era presidente da província. Estamos precisando de um presidente da província. Esse presidente, ele vinha nomeado lá pelo Rio de Janeiro. Esse presidente, ele não era escolhido entre a população local. Está precisando de um juiz. Ele vinha nomeado lá do Rio de Janeiro. Então, os liberais só queriam uma maior autonomia. Eles não podiam se organizar em assembleias locais. O partido conservador, chamado de regressista, eles defendiam que tudo tinha que estar centralizado na capital. Tudo tinha que estar centralizado no imperador. Preste bem atenção. O que o Enem vai te cobrar sobre isso? Olha essa observação aí embaixo. As diferentes tendências políticas entraram em choque durante o período regencial, o que ameaçou a ordem aristocrática e seus privilégios. Está vendo ali em cima também? Disputa entre liberais e conservadores. A disputa entre liberais e conservadores, essas diferentes tendências ideológicas entrando em choque entre si, ela vai levar a essa desordem, que vai gerar revoltas. Essas revoltas, elas vão ameaçar a ordem aristocrática, a ordem da elite, né, e seus privilégios. Vamos lá. Fizemos essa introdução, né, que é o que o Enem mais cobra. Dom Pedro I, em abril de 1830, ele vai abdicar, né, ele abdicou. E quando ele realiza tal ato, ele afastou o fantasma da recolonização do Brasil. Porque a elite tinha medo que o Brasil fosse recolonizado. A elite tinha medo que... A elite teve medo no período em que Dom João VI morreu e Dom Pedro I ficou cogitado em assumir 2 reinos. E se Dom Pedro I voltasse para Portugal? E aí ele poderia tornar o Brasil a condição de colônia. Aí voltaria o antigo pacto colonial, ou imposição colonial, ou a lógica mercantilista, que era a metrópole, tendo exclusividade, monopólio, controle sobre a colônia. E com a abdicação de Dom Pedro I, o fantasma da recolonização foi afastado de vez. Ele foi embora e deixou Pedro de Alcântara, de somente 5 anos de idade. Já nasceu no Brasil. Dom Pedro I cresceu aqui. Ele foi criado aqui no Brasil. Ele gostava do Brasil, já era brasileiro, né? E o que a Constituição de 1824 dizia em caso de abdicação, morte do rei ou caso ele ficasse impossibilitado de governar? Que o seu herdeiro masculino assumiria o trono. Só que o problema é... E que se o garoto estivesse... E se o herdeiro estivesse impossibilitado de assumir o trono?
o Brasil seria governado por uma regência trina permanente. 3 pessoas governariam o Brasil enquanto o herdeiro não atingisse a maioridade. Inicialmente nós vamos ter a regência trina provisória, porque o Congresso, né, a Assembleia lá, ela estava de recesso, de férias, então convocaram os deputados e senadores para votação, e enquanto isso, 3 regentes, de forma provisória, ficaram governando o Brasil. E serão eleitos 3 regentes. Aí nós começamos no período da regência trina permanente, que vai de 1831 a 1835. Professor, eu tenho que saber sobre o nome dos 3 regentes? Não. O Enem vai me perguntar sobre eles? Não. O que você tem que saber é o seguinte, que eles eram de diferentes regiões. José Costa Carvalho vai representar o Norte e Nordeste, João Braulio Muniz vai representar o Sul, e o general Francisco de Lima e Silva, ele vai representar os militares. O que o Enem pode cobrar disso? Ele quer que você tenha o seguinte raciocínio, que na escolha desses regentes, o que ficou evidente foi uma tentativa de equilibrar as forças políticas regionais. Por isso que ele vai eleger alguém representando o Norte e Nordeste, alguém do Sul e um militar, né? E o ministro da Justiça deles, que ele será o padre Diogo Antônio Feijó. Ele era o nome forte, o braço forte aí da regência trina permanente. Diogo Antônio Feijó vai mexer os pauzinhos lá, ele vai exercer a sua influência política e ele vai conseguir criar o ato adicional. O que é o ato adicional em 1834? Professor, eles poderiam mudar a Constituição de 1824? Não, eles não podiam. Mas eles poderiam adicionar um ato. Eles poderiam criar uma lei e adicionar na Constituição de 1824. Foi o que eles fizeram. Eles vão criar o ato adicional. A Constituição norte-americana, ela tem as emendas, que são leis que serão acrescentadas, que foram acrescentadas. Então, a Constituição Imperial de 1824, a Constituição do Poder Moderador, né, vai entrar o ato adicional. O ato adicional ele vai dar uma maior autonomia às províncias. A gente já fica claro aí que foram medidas de caráter liberal, progressista, né? E essa maior liberdade para as províncias, ela veio por meio da montagem das assembleias provinciais. As províncias, por meio do ato adicional, elas vão ficar responsáveis em cuidar de suas despesas e as próprias províncias vão distribuir os impostos arrecadados pelo governo central. O dinheiro não vem com a ordem do governo central dizendo gasta nisso, gasta naquilo. Não. Agora as províncias teriam liberdade, autonomia para gastar o dinheiro. Então, para distribuir conforme elas achassem melhor. Então era isso que os liberais queriam, né? Uma maior autonomia. Então o ato adicional ele teve medidas de caráter liberal. Um outro tópico aí do ato adicional foi a criação da Guarda Nacional para manter a unidade territorial do Brasil e os privilégios da aristocracia, uma vez que focos de revoltas estavam estourando por todo o Brasil. Também será criado um Distrito Federal, lá no Rio de Janeiro, que é um município neutro, hoje é Brasília, e evidenciou, né, um caráter totalmente liberal. Essa Guarda Nacional, eles vão pegar as elites locais e o fazendeiro vai ganhar o título de coronel e ele vai manter as suas tropas. Era um escalão secundário do exército, né? O exército não gostou nem um pouco disso. E nós teremos a regência una. Adivinha quem vai se tornar o regente uno? É a regência de
Antônio Feijó, do padre Diogo Antônio Feijó, que vai de 1835 a 1837. Se lembra que eu falei que ele era o braço forte do governo, né? Só que ele vai entrar em choque com a Assembleia Legislativa, porque as eleições para deputados, elas, na verdade, ela elegeu o maior número de cadeiras provenientes dos conservadores, regressistas, então o regente não se entendeu com a Assembleia, ele vai entrar em choque, ele vai ficar isolado e ele vai renunciar. Aí, desculpe aqui, na segunda regência, que não é regência do padre Diogo Antônio Feijó, é a regência de Araújo Lima, que vai de 1837 a 1840. Araújo Lima, ele era um regressista, ele era um conservador. E ele vai começar a anular as medidas de caráter liberal dos liberais. Como que ele vai fazer isso? Ele pode rasgar o ato adicional? Não. Ele vai criar uma outra lei e vai adicionar. Que lei é essa? É a lei de interpretação do ato adicional. Ou seja, o regente ele pode simplesmente olhar o ato adicional e dizer, olha, não, eu estou interpretando que não é preciso maior autonomia das províncias. Ou seja, uma brecha, né, na lei, e ele vai voltar com o processo de centralização. Os liberais, não satisfeitos porque saíram do poder, eles vão articular o golpe da maioridade, eles vão vir com a campanha da maioridade com o objetivo de retornar ao governo. Esse golpe da maioridade, o que vai acontecer? O cenário estão estourando, revoltas por todo o Brasil. Está um clima de instabilidade e tanto os liberais quanto os conservadores vão apoiar a subida ao trono de Pedro de Alcântara, que será Dom Pedro II, com apenas 14 anos. Por quê? Porque os liberais vão alegar que é a falta de unidade do império que está causando tantas revoltas. E na próxima aula estarei gravando um vídeo sobre as revoltas regenciais. Se inscreva aqui no meu canal, dá uma força, compartilha, dá uma curtida aí, faz o que quiser, me ajude. Bom estudo e bom proveito. Abraço a todos.